Olá a todos, saudações tricolores, Central Fluminense no ar mais uma vez. E nesse vídeo de hoje vou falar aqui um pouquinho sobre duas notícias que saíram ao longo dessa terça-feira, dia 21 de setembro, sobre dois jogadores aí do Fluminense que, enfim, não estarão disponíveis em breve. Antes de eu falar sobre isso, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente a estar aí crescendo, produzindo conteúdo sobre o Fluminense, né, comentando aqui as mais diversas notícias que envolvem o nosso clube, diariamente, né, vídeos diários, etc. e tal. E se você gosta do nosso conteúdo, você quer ajudar a gente a continuar crescendo, você pode aí, ó, com apenas R$ 2,99 ao mês, virar membro da Central Fluminense e, enfim, estar ajudando a gente a espalhar o fluminensismo pelo mundo. E agora eu vou botar a vinheta aqui para, enfim, depois dos 10 segundos de vinheta, tentar ter um pouquinho mais de bom humor para falar sobre isso, mas a verdade é que falar de Fluminense depois daquele vexame de ontem está sendo dose para mamute. Então, meus amigos, vamos lá. Primeiro, o assunto que eu acho que talvez vai interessar mais aí a torcida do Fluminense hoje. Nosso querido atacante argentino-paraguaio, Raul Marcelo Bobadilla, meteu o gol ontem, tem jogado bem, tem 3 gols, é ao lado do Luiz Henrique e do Luca, o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro, apesar de ser reserva. Deve desfalcar o Fluminense no início do mês de outubro. A tendência é que ele seja convocado para a seleção paraguaia, segundo a informação do jornalista local. Ele é um dos jogadores que estão aí na lista, né, de atletas que podem regressar à seleção paraguaia. Lembrando que o Bobadilla já tem lá seus 30 e tantos anos, né? E já foi um atleta de seleção paraguaia, chegou a disputar a Copa América, entre outras coisas, mas já tem um tempinho que ele não é convocado para a sua seleção. Só que com o desempenho recente bom dele pelo Fluminense, né, ele pode acabar voltando. A informação, enquanto eu estava falando aqui, eu estava querendo achar o nome do jornalista. O jornalista Bruno Pontes, da rádio 730 AM e da ABC TV, eu acho que é assim que fala. Enfim, um jornalista paraguaio que diz que o Bobadilla pode retornar à sua seleção. E aí, falando um pouco sobre o Bobadilla, né, muita gente já entra na discussão, o Bobadilla merece ser titular no lugar do Fred, ou ainda não. Alguns já entram até na discussão se o Fluminense deveria, né, pagar lá a cláusula para manter o Bobadilla para a próxima temporada ou não. E assim, meus amigos, eu vou ser bem sincero com vocês, cara, eu gosto muito do Bobadilla, acho um bom jogador, tem jogado bem. Acho que um bom jogador é um exagero, né, falar bom jogador, mas vocês entenderam. Só que o problema, meus amigos, é que, porra, é foda, não dá para contar com o cara, pô. O cara foi começar a ter sequência agora. O Abel mal, ele não conseguia jogar porque o Abel ficava fora, a gente tinha que botar o Luca de falso 9 porque ele estava machucado. Aí depois tem sempre uma história, pô. O cara não consegue jogar. O cara não consegue jogar, pô. Aí agora ele tá tendo uma sequência, fez gol nos últimos 2 jogos que jogou, não é isso? Fez gol contra a Chapecoense e contra o Cuiabá. Contra o São Paulo, ele acho que só entrou no segundo tempo, não meteu gol. Aí agora, pô, no início do mês que vem já vai ficar um tempo fora pela seleção, já é um jogador de 34 anos. Pô, cara, sei lá, mané. Dá raiva um negócio desse, não dá pra contar com o cara, pô. Toda hora tem uma história, toda hora não pode jogar. Eu fiquei puto com ele, assim, ele já não tinha tido muita oportunidade no Fluminense, queria que ele jogasse mais, e assim, agora a gente tá vendo aí, tem sido ali dentro das possibilidades um atacante bem razoável, feito boas tabelas, fazendo seus golzinhos, né? Como eu disse, tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, tem mais gols que o Fred, por exemplo, que foi o nosso titular, mais gols que o Abel também, que era a segunda opção até outro dia. Mas, pô, eu fiquei puto com ele, cara, quando o Abel foi expulso. E ele entrou contra o Corinthians num jogo que, porra, a gente já tava puto que o Fluminense tava jogando mal, tal. Tava com 1 a menos, perdendo pro Corinthians. O Fluminense empatou, teve a chance de virar, ele fez um golaço que foi anulado. Aí tu pensa, porra, jogo seguinte o Bobadilla vai jogar, mané. Finalmente a gente vai ver o Bobadilla jogar. Vamos ver agora. E aí o cara, porra, sentiu, sei lá o que, na panturrilha, ficou um tempão fora. Aí agora, porra, tem jogado, tem tido alguma sequência, muita gente, inclusive, pedindo ele de titular. Poderia ganhar uma sequência aí de jogos, já que o Fred não vem bem. Aí deve ser convocado. Assim, isso aí não é culpa dele, né? Foi convocado, enfim. Faz parte, a discussão é um pouco maior, questão de calendário, enfim. Tem toda essa questão, mas fica difícil de contar com o cara, pô.
Aí você vai pensar em renovar com ele na próxima temporada, o cara já tem, acho que vou até confirmar aqui certinho, mas ele já tem acho que 34 anos, aí vai ter na próxima temporada 35, ó, ele é de junho de 87, 34 anos, na próxima temporada ele faz 35, aí tu vai manter, sei lá, mano, enfim, meus parabéns aí pra ele, né, tá jogando bem, vai ser convocado, pra ele deve ser ótimo, mas pro Fluminense não, porque infelizmente o calendário não para, né, ele vai desfalcar aí, caso ele seja realmente convocado, o time do Fluminense. A seleção paraguaia vai ter 3 jogos, né? Contra o Argentina no dia 7, Chile no dia 10 e Bolívia no dia 14. Ele ficaria aí essa semana fora. Vou até ver aqui, ó, para ver quais jogos do Fluminense cairiam nessa época. Para ver certinho aqui. Tem um jogo contra o Fortaleza no dia 6, que pode ser um jogo quase com uma partida de 6 pontos, né? A gente está grudando no Fortaleza ali na tabela, o Fortaleza também dando uma derrapada. Tem contra o Atlético Goianiense no dia 10, também um outro time que também estava ali perto do grupo de cima, em casa, uma partida boa para a gente vencer se quer entrar nessa briga. E o Corinthians também é outro confronto direto ali, nessa briga no dia 13, pô. Ele ficaria de fora pelo menos esses 3 jogos. Complicado, cara, eu acho muito complicado. Enfim, parabéns aí ao Bobadilha, caso ele realmente seja convocado, né? O jogador é bom, para o Fluminense que não. E a outra notícia, né, um jogador que está de saída do Fluminense, a gente já sabia, embrólios judiciais, etc e tal, mas agora parece que seu destino está selado, que é o Meia Miguel, né, vítima não, né, centro de grandes problemas ali com a diretoria do Fluminense, o pai dele, seu staff, que é o pai dele, diretoria, enfim, processos judiciais para lá, para cá, etc e tal, conseguiu na justiça a rescisão com o Fluminense entrou com recurso e tal, eu acho que justamente para resolver essa questão, ele está indo para o Bragantino, Red Bull Bragantino, segundo informação do jornalista Everton Guimarães, acertou a sua contratação e o Fluminense ficará com 30% do seu passe. Imagino eu, né, que o Bragantino tenha cedido aí uma parte do passe do Fluminense para o Fluminense, justamente para evitar maiores embrólios, enfim, e conseguir mais rápido essa liberação. A notícia aqui diz que o Fluminense ficará com 30% do passe, o jogador vai ficar com 20% e o Bragantino com 50% dos seus direitos. Ele vai assinar lá até dezembro de 2022, ou seja, por uma temporada, basicamente, né? Mas com uma opção de renovação por mais 5 anos e uma multa rescisória de 12 milhões de euros. Ou seja, fazendo uma conta aqui rápida de cabeça, me corrija se eu estiver errado, se ele for vendido pela multa, o Fluminense ficaria com 4 milhões de euros, quase, né? 3 milhões e pouco de euros, não é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, é alguma coisa assim. Uma pena, né? É um jogador que dizem que tinha muito potencial, que o Fluminense poderia fazer muito dinheiro, saindo dessa maneira. Não sei se dentro de campo ele ia resolver nossos problemas e tal, mas fora dele, com uma boa venda, poderia pingar um cascalho lá para o Fluminense, dar uma sobrevida, né? Já que adoram falar que a gente não tem dinheiro, isso, aquilo. Poderia dar uma sobrevida, mas é mais um ativo aí que a nossa gestão perdeu de graça, né? Ele, Marcos Paulo, a gente ganhou 500 mil euros com o Marcos Paulo, né? Faz 3 milhões de reais que a gente ganhou. Porra, que maravilha, hein? Evanilson, o próprio Dodi. E o Miguel é mais um deles, né? Que a gente perdeu aí de graça. A gente não, né? Essa gestão que infelizmente está na frente do Fluminense. E eles perderam de graça. É isso, torcer para o Bragantino fazer uma boa venda. A gente depende disso. A gente perdeu o Praxedes para o Internacional, que agora inclusive está no Bragantino, né? Pode fazer dupla de meio campo com o próprio Miguel. A gente perdeu ele para o Internacional e teve que torcer para o Inter vender bem. Só que pior de tudo, o Praxedes do Fluminense tinha 50%, depois vendeu 30%, depois vendeu mais sei lá quanto, e aí sobrou 10% do Praxedes. Ou seja, o Internacional tinha que vender muitíssimo bem para cair alguma coisa do Fluminense. Resumo da ópera, o Fluminense preferiu ficar com seus 10% agora, na esperança do Red Bull Bragantino acabar vendendo o Praxedes melhor aí. Enfim, é tudo uma bagunça nesse clube, cara. É muito difícil de criar expectativa. Peço até perdão, em que eu sei que a galera não gosta desse clima ruim, esse tom para baixo, muita crítica, mas me desculpa. Se tá errado, a gente vai ter que falar mal, a gente vai ter que criticar. E tem muita coisa errada no Fluminense. Enfim, meus amigos, eu acho que já falei tudo que eu tinha para falar nesse vídeo. Bobadilha convocado aí, provavelmente convocado, né? Não está confirmado, mas o jornalista Bruno Ponte aí da 730M e da ABC TV, ABC TV, sei lá, garante que ele vai ser um dos convocados aí pela seleção paraguaia para as próximas partidas das eliminatórias aí, que serão no início de outubro. E o Miguel, né, o Meia Miguel, 18 anos, está fechando aí com o Bragantino.
Mais um jovem jogador aí que o Bragantino garimpa no mercado. Vamos ver o que dá. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores e valeu.